ótimo domingo! Que bom ter você aqui comigo para nós estudarmos juntos a lição mais um dia. Quero você com a sua lição na mão, porque neste domingo a lição tem como título Questões de Consciência. Hoje nós vamos retomar um pouquinho a história de Martinho Lutero. Nos ensinos ali dos reformadores, eles pregavam a respeito das escrituras e da justificação pela fé. E isso fez com que ocorresse ali uma onda de liberdade religiosa, porque até aquele momento as pessoas elas precisavam pagar para receberem a justificação. A igreja da época pregava que você tinha que pagar por aquilo. Não, a salvação não era de graça, não existia isso de justificação pela fé. Então a igreja ganhava dinheiro com o discurso da justificação, do perdão dos pecados e também da questão de fazer promessas, né? Então as pessoas elas pagavam penitências e tudo isso para quê? Para arrecadar dinheiro para a igreja. Porque como naquela época a Bíblia não era para todos, Martinho Lutero ele tinha acesso porque ele estava ali dentro do esquema, mas não era todo mundo que tinha acesso à Bíblia, assim como a gente tem hoje, que é só lá no Mercado Livre comprar a Bíblia, 2 dias ela tá aqui na minha porta. Não era assim que funcionava, o acesso à Bíblia era muito restrito. Então, isso fazia com que as pessoas acreditassem no que era dito ali pelo papado, né? Porque eram eles os estudiosos, eram eles que tinham acesso. Então, se eles estão falando que é assim e pronto, acabou, eles aceitavam. Então, quando Lutero vem com essa reforma e as pessoas que o apoiavam, surgiu ali, então, um momento onde ocasionou uma onda da liberdade religiosa, porque agora era comprovado biblicamente que aquilo que vinha sido pregado até aquele momento era uma mentira. E isso fez com que as pessoas abrissem os seus olhos. Claro que nem todas acreditaram, né? Teve as pessoas que continuaram ali naquela crença de que não, eles estão falando mentiras para prejudicar o governo atual. E teve aqueles que a partir dali começaram então a estudar e buscar saber a verdade e acreditaram no que Lutero pregou baseado em estudos da palavra. E aí, Lutero, ele disse em uma defesa na qual ele teve que ele se defender de toda aquela situação, ele disse assim: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das escrituras ou pelo mais claro raciocínio, eu não posso me retratar e eu não me retratarei. Pois é perigoso a um cristão falar contra a consciência. Aqui permaneço. Não posso fazer outra coisa. Que Deus me ajude. Ele tinha certeza daquilo que ele estava pregando. E mesmo mediante ali tamanha pressão, mesmo perante aquelas pessoas que tinham muito poder, ele não mudou a sua palavra. Ele continuou defendendo as suas teses, ele continuou defendendo as escrituras. E ali então criou-se a brecha que era necessária para separar a igreja e o Estado. E diante da maior assembleia do Império, Lutero, ele negou o suposto direito do Estado de controlar questões de consciência. O Estado, então, ele perdeu todos os seus argumentos. A partir dali, muitas e muitas pessoas, agora não era só Lutero, eram muitas pessoas em defesa da Bíblia. Só que tinha um cara que estava assim revoltado com essa situação, que era Carlos V. Ele estava muito indignado com tudo isso, porque claro, ele era um imperador. Então essa brecha que se abriu prejudicava ele. E aí ele queria o quê? Acabar com essa rebelião, a começar matando Lutero, porque aí ia fechar a boca de um deles, né? Ou no caso daquele que estava em maior foco naquele momento. Então, esse cara queria de todo jeito o pescoço de Lutero. E o Lutero ele precisou fugir. E ele ficou cerca ali de 200 quilômetros da cidade escondido. E só depois de quase um ano que ele saiu desse esconderijo para voltar para a cidade. Só que nesse período em que Lutero ele ficou escondido, esse Carlos V ele continuou fazendo guerra e falando vários discursos por aí a fim de acabar com os reformadores, porque ele estava muito indignado com aquela situação por conta do tanto que eles iam perder financeiramente. Só que nesse período, muitos príncipes da Alemanha passaram a estudar a Bíblia e viram ali através do estudo que Lutero realmente vinha falando a verdade. Então, quando o imperador ele convocou, né, ali
Aqui diz a lição que é a segunda dieta de Spira, em 1529. Ele queria proibir os ensinos luteranos. Só que aí, os príncipes, durante esse período, já tinham estudado o que Lutero falou e confirmaram. Então foram contra esse propósito do Carlos V. E aí não aconteceu o que ele queria, que era de proibir os ensinos de Lutero. E então Lutero, né, como ele tinha dito antes, ele disse: em assuntos de consciência, a maioria não tem poder. E esses príncipes não aceitaram nada que limitasse a liberdade do povo de publicar e ensinar a palavra de Deus. A partir daí começou então uma verdadeira liberdade religiosa, onde as pessoas, além delas terem acesso à Bíblia, elas teriam acesso ao quê? A ensinar outros. Então, a propagação da mensagem de Lutero, da Reforma, ia avançar de uma forma assim drástica, porque o negócio ia ficar, né, as pessoas iam ter muito acesso e aí mais e mais pessoas iam conhecer a verdade. E aí não seria só um grupo de reformadores, seriam muitos reformadores lutando pela palavra de Deus. Era o maior medo de Carlos V, mas foi o que aconteceu. A partir daqui, então, abriu-se a brecha para que essa divisão, igreja para um lado, Estado para o outro, acontecesse. E assim seguimos nos nossos dias, né? Em grande parte do mundo. Claro que tem países que ainda o poder político define tudo, mas aqui no Brasil nós temos essa liberdade de escolher a crença que nós vamos querer ter. Qual é a religião que eu quero seguir? Desde que a minha crença, desde que aquilo que eu acredito, desde que o Deus ao qual eu confio não prejudique o direito do outro, a liberdade do outro, nós somos completamente livres para exercer essa religião. Então nós temos muito a agradecer por todo esse movimento, por toda essa loucura que aconteceu nesse período de 1500, porque ali, nesse estalar ali na cabecinha de Lutero, é que tudo começou para que hoje nós pudéssemos ter liberdade religiosa. Vai ser para sempre? Não. Enfrentaremos ainda alguns dias de luta pela frente. Mas por enquanto, aproveite a liberdade religiosa que você tem e que aquele grupo conquistou com tanto esforço para falar de Jesus às outras pessoas. Aproveite a liberdade religiosa que você tem para falar de um Deus que é Salvador, que é Criador, que é amor e que deu a vida por toda a humanidade. Eu espero você aqui amanhã para continuarmos a nossa semana de estudos, mas não esqueça de compartilhar esse vídeo com a galera lá da sua classe.